Oi meninas, tudo bem? Hoje eu vou falar para vocês como chutar no CESP. Algumas pessoas falam a Sebrasp, a CESP, mas eu sou das antigas, eu falo o CESP, tá? E aí, o que que eu tenho para falar para vocês? As pessoas acham que não podem chutar no CESP e aí elas não conseguem o mínimo para que a redação seja corrigida. Então, eu vou falar para vocês a técnica que eu usei quando eu passei, nos concursos que eu passei, e por que que você tem que chutar sim? A não ser que você esteja acertando 90%, 85% da prova. Mas, se você é uma pessoa comum, como eu, né? Você vai estar acertando entre 70% e 80% da prova sem o fator de redução. Então, vamos fazer uma conta simples? Aqui, são 120 questões numa prova, geralmente. Você consegue responder somente 100. Você está acertando 75% da prova, geralmente. Na prova, você vai acertar 75%. Logo, sobraram 25 incorretas. 75 menos 25, 50 líquido. Ninguém vai para frente com 50 líquido. Sorry! Então, você tem que fazer muito mais do que isso para que a sua redação seja corrigida. Agora, tem uma coisinha que eu queria falar para vocês também. O CESP, as pessoas pensam que só é uma errada anula uma certa, mas o CESP também pode ser A, B, C, D, E, nós não vamos falar sobre isso, e pode ser também, como foi no MPU, uma errada anula meia certa. Aí, minha filha, tem que chutar sim, sem medo, você não tem nada a perder. Se você tem que fazer pelo menos uns 70, 75 pontos para sua redação ser corrigida, você vai ter que entrar nisso de cabeça. E eu vou ensinar a minha técnica e uma técnica que eu aprendi recentemente que você vai se dar bem com ela se você seguir o passo a passo. A minha amiga Marina Brasil, que passou no CNJ, eu não sei, entre 20 e 30, ela estava estudando 1 ano e meio para concursos públicos e não estava vendo resultado. E ela é muito inteligente, muito culta. Eu sentei com ela, expliquei a técnica, disse você tem que chutar sem medo e foi assim que ela passou no CNJ. Então nós vamos conversar com ela e depois vocês me digam se essa técnica funciona ou não. Vamos dar uma olhada aqui como você vai fazer a prova do CESP. Então, fazendo a prova do CESP. Primeiro, nos estudos que você vai fazer, conforme você vai fazer o seu simulado, as questões e tal, você vai monitorar a porcentagem de acertos sem o fator de correção ou de dedução, que as pessoas falam. Aí, no dia da prova, você vai preencher as questões que você tem absoluta certeza que você vai acertar, mesmo sabendo que você vai acertar somente de 75 a 80%. São aquelas questões que você sabe que o CESP trocou a letra, você estudou bastante, sabe que aquilo ali não está cheirando bem, então você vai anotar. Se a prova tiver 120 questões e você preencher, vamos colocar preencher, não estou falando para você fazer isso. Vamos supor que você não saiba 20, você preencher 100 questões, quantas você realmente vai acertar? Me fala. Se você está acertando 75%, você vai acertar 75. Aí, menos 25 que você errou, você vai ficar com líquidos 50. Bom, 50 não vai fazer você entrar na correção da discursiva. Sinto muito, 50 é muito baixo. Aí, o que que você vai fazer? Das 100 que você preencheu, você vai verificar o que você marcou C e o que que você marcou E. Se não tiver equilíbrio, porque uma das premissas dessa técnica de chute é que o CESP ele tem que colocar 50% certa, 50% errada. Mas Rosana, vai ser 60, 60? Pode ser, mas não é o comum. Vai ser 57, 63, 58, 62, 62, 58. É assim que vai ser, tá? Então, se não tiver equilíbrio nas suas que você marcou, nas 100 que você marcou, você vai marcar a letra que está em menor quantidade nessas 100 que você marcou. Vamos supor que você tenha marcado, eu vou marcar aqui, ó, em vermelho. Vamos supor que você tenha marcado, você preencheu 100, né? Você marcou 45 certa
e 55 errada. Você fez isso lá na hora da prova. E você tem certeza que está certo, tá? Aí, você vai pegar a letra C e vai marcar nas 20 que faltaram aqui, ó. Eram 120, não eram? Aqui, não era 120? Você só preencheu 100. O que que aconteceu? Você vai pegar e vai ver que está menos faltando aqui, mais faltando e vai colocar lá nas 20, entendeu? Se houver um equilíbrio, vamos supor que tenha colocado 47C e 53E. Isso é um equilíbrio, tá, gente? Tá bem tranquilo aqui. Aí não dá para você chutar, mas aí você volta lá no seu gabarito e vai procurar sequências. O máximo que acontece de sequência, o normal, é no máximo 3. Raríssimas exceções, com exceção da prova de policial, gente. Se você está fazendo de policial, não siga essa regra aí, tá? Aí você vai ver lá o que está acontecendo, tem alguma coisa errada, tá? Outra coisa, você vai verificar a coluna no gabarito e a cada 5 questões. Como é que é isso, Rosana? Tá muito confuso, tá? Não, vamos lá. Vou mostrar para vocês aqui. Olha aí, pessoal, eu estou aqui no site do CESP, escolhi o Tribunal de Contas do Distrito Federal para a gente analisar essa provinha deles, tá bom? E aí, o que que a gente vai fazer? Nós vamos atrás do gabarito, que está aqui. E aí, nós temos também o espelho do CESP, vocês estão muito acostumados com isso, gabarito do conhecimentos específicos e gabaritos do conhecimentos básicos. Olha lá, quando você vai preencher uma prova no CESP, é sempre assim, ó, é uma coluna de 15 em 15, tá? O que vai modificar é o número de questões. Olha, tem que ter um equilíbrio na prova toda. Então, equilíbrio 50% certo, 50% errado. Rosana, vai ser exatamente isso? Não. Pode ser 57, 63, tá? Ou então 62, 58, tá? Agora, aqui na coluna, ó, tá vendo essa coluna? Também tem que ter um equilíbrio nessa coluna. Então, essa coluna tem que ter 7 certas e 8 erradas, ou 8 certas e 7 erradas, ou 6 e 9, uma coisa bem próxima. Além disso, cada 5 blocos de 5 perguntas, você tem um padrão 3 para 2, isto é, 3 certas e 2 erradas, ou 2 certas para 3 erradas. É quase sempre assim. Se tiver uma prova que diferencia disso, cada bloco, 80% do bloco vai ser assim e 20% não. Geralmente é 90 e 10 e 10, tá? Então vamos lá. Vamos dar uma olhadinha aqui? Vamos ver quantas certas e quantas erradas tem aqui. Aqui, pessoal, eu contei, tem 43 erradas, são 85 questões aqui, são as questões específicas, tá? Então, 43 erradas. Se tem 43 erradas e uma, duas, três anuladas, era 85, 82, ficaram 43, então logo deve ter o quê? 39 certas, está vendo que tem um equilíbrio? Eu garanto para vocês que essas que foram anuladas já estavam marcadas certas. Os bloquinhos de cada 5, olha isso aqui, gente. Depois vai me falar que isso aqui não é um padrão. Concorda comigo? Olha aqui, 3 certas e 2 erradas. 2 certas, 2 erradas e uma anulada, logo a anulada era C, tenho quase certeza. Aí vem aqui, ó, 3 certas e 2 erradas e assim por diante. Vamos ver os conhecimentos básicos, de 1 a 65, são 65 questões. Vou contar as certas. 32 questões certas de 65. Tivemos quantas anulações? Uma, duas. 31 erradas. Então, 32 e 31, essas duas aí podem ser certas ou erradas, eu não sei. Mas, gente, tá na cara isso aqui, gente. Olha aqui, 3 certas e 2 erradas. 2 erradas e 3 certas.
2 certas e 3 erradas. Agora aqui no final ficou 4 erradas e uma certa. Então, assim, 10% foi assim, né? Então é isso. Vocês têm que prestar atenção nesse padrão. Quando você faz o simulado todo sábado ou cada 15 dias, você que decide, você sabe quanto tempo você leva para fazer a prova. Você vai ter que deixar meia hora ou 25 minutos para o preenchimento do gabarito para você tenha tempo de analisar como você vai chutar. Agora, se você tiver feito as 100 questões ou 110 ou quantas questões você acha que está correta e tiver equilibrado, não dá para você chutar, mas dá para você entrar aqui no gabarito e ver se você tem em algum lugar aqui uma repetição a mais. Olha a repetição C e C, CCC, C e C, o máximo. Agora essa aqui, vamos olhar essa aqui, teve 4. Essa aqui, ó, só se você tiver muito certeza. Quando aparecer 4 assim, você tem que acender uma luz, que não está correto. Pode ver que foi a única que apareceu aqui, tá? O máximo que aparece é até 3, com exceção dos cargos de policial, tá? Esse concurso aqui é um concurso de alto nível, que é o concurso de Tribunal de Contas do Distrito Federal. Então, assim, mas o padrão aqui todinho do gabarito é esse. Olhando aqui, quando você tiver o seu equilíbrio lá, você vai ver aqui, ó. Se aqui der C, C e C e C e você tiver certeza, pode deixar, porque aqui, ó, houve um corte. Lá no gabarito não dá para você ver esse corte, mas aqui dá. E eles têm esse padrão sim. Aqui pode repetir mais, tá? Quando corta aqui. Mas o máximo que repete é 3. Muito difícil repetir 4. Então, só para completar aqui, ó, você tem que verificar a coluna no gabarito, que a coluna tem 15 posições lá, ela tem que estar balanceada, e a cada 5 questões tem um padrão de 3C e 2S, ou 3S e 2Cs. E aqui, ó, é muito difícil ter uma sequência assim. O máximo que tem é de 3, a não ser que o C esteja na 14, o C esteja na 15, aí cortou a coluna, vai lá para cima. Faz um teste, não no dia da prova, faz um teste antes, faz uma prova, um simulado, seguindo todas as regras e depois chuta e fala para mim se o resultado foi diferente. Tenho certeza que você vai entender esse jogo do chute aqui que eu chamo, tá? O segredo do CESP. E o CESP sabe disso, gente. Agora, se você estiver acertando 90% da prova, você não tem por que se preocupar, né? Vamos supor que você está acertando 90% da prova. A prova tem 120, você vai lá, responde tudo, logo você vai acertar 108. Se você está acertando 108, você vai perder quantas aí? 12. Então, aqui dá 108 menos 12, você vai ficar com 96 líquidos. Tá bem, hein? Só que assim, a maioria das pessoas não tá assim não, tá? Vamos supor que você tenha 120, você deixou 10 em branco, 10% em branco, que dá 12 em branco. Logo, você respondeu 108, acertou 90% de 108, 90% de 108 dá 97, só que você errou 10, né? Então, você fica com 87. Essa história de não chutar, ela só vai dar certo para quem está acertando muito. Eu espero que você esteja acertando muito, mas a maioria de nós acerta entre 75% e 80%. É assim, especialmente mãe concurseira, porque você está indo muito bem, mas é muita coisa para você assimilar. Então, vamos tentar essa tática do chute aí e depois você me fala como é que você está nos seus estudos. Um beijo!